O insinuante Paris Saint-Germain vai enfrentar uma Inter de Milão que parece feita de aço. Poderia ser a indicação do Fred Beckler Explicam de hoje, mas a gente não vai indicar, sim, um jogo que vai estar na HBO Max, mas não é nenhuma série, nem um filme, o que deixa tudo muito imprevisível, Fred, porque quando alguém faz um roteiro, é bem provável que o final seja o que ele gostaria que acontecesse. É muito verdade. Um abraço para você, Marcelinho do Beckler, para todos e para todas que estão aqui com a gente. Será que teremos a cobra peçonhenta da Inter de Milão se enroscando na Torre Eiffel? Ou teremos o primeiro título do Paris Saint-Germain obedecendo a história das finais em Munique? Daqui a pouco a gente conta um pouco dessa história. E é hoje o dia em que a gente vai analisar, é o único Fred Beckler Explicam, da semana da Liga dos Campeões, da final da Liga dos Campeões. E hoje, então, a gente vai falar sobre a finalíssima de Munique. Depois da vinheta. Maravilha, então. Vamos começar analisando as temporadas, como chegam as duas equipes até aqui. A Inter de Milão, que decidiu o campeonato italiano depois da gravação e antes da publicação desse vídeo. Então a gente não sabe se a Inter ela é campeã italiana ou se ela decidiu numa finalíssima com o Napoli depois de empatarem e tudo na tabela do campeonato, ou se ela foi vice-campeã por Antônio Conte. Porém, até a gravação desse programa são 57 jogos, 36 vitórias, 13 empates, 8 derrotas, 112 gols marcados e 53 gols sofridos. O Paris Saint-Germain, que no sábado decidiu a Copa da França contra o Stade Reims e pode conquistar. Ganhou, né? Ganhou. É verdade. Dá pra falar Itália, com alguma segurança. Na Itália você não... Na Itália a Inter venceu o Como na sexta-feira, tá. Mas o placar do Napoli é inconclusivo. E é difícil saber como, né? Exatamente, ainda tem isso. Ainda tem essa questão. Os números do PSG até essa vitória, então, na final da Copa da França. 56 jogos, 41 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 144 gols marcados e 55 gols sofridos. Ser PSG na França é mais fácil do que ser Inter na Itália, mas são dois times que chegam em temporadas muito fortes. A Inter vivia até pouco tempo o sonho da tríplice coroa, né, Beck? Isso, e aí nos confrontos diretos da Inter contra os times grandes na Itália esse ano ela não foi bem. Me chama a atenção isso, como que a Inter é um time tão forte não conseguiu fazer bons jogos dentro do campeonato italiano, não venceu o Milan, jogou contra o Milan 2 vezes na Copa Itália, jogou na Supercopa, jogou no campeonato italiano, não venceu a Juventus, não venceu o Napoli. Recentemente, na antepenúltima rodada do campeonato italiano, deixou escapar a vitória contra a Lazio no finalzinho. A Inter teve muita dificuldade nos jogos grandes na Itália, e até o momento da gravação desse vídeo, vai de mãos abanando em uma temporada, mais uma muito consistente da Inter de Milão. Os destaques individuais das equipes, Paris Saint-Germain tem um ataque muito forte, a gente viu aí 144 gols contra 112 da Inter, isso aí dá o quê? 32 gols a mais do Paris Saint-Germain, mesmo tendo uma partida a menos até a hora que a gente está gravando esse vídeo. Tem 4 jogadores com mais de 10 gols. O Dembélé com 33, o Barcola com 19, Gonçalo Ramos 18 e o Désiré Doué 13. Chama a atenção os 33 do Dembélé, porque se a gente for pegar as 5 temporadas anteriores dele pelo Barça, ele tinha 28. O Dembélé passa de fazer 28 gols em 5 anos para fazer 33 em uma temporada só. E olha que ele começou devagar. Teve uma mudança de chave nele a partir de dezembro e ele pegou no tranco e ninguém parou mais. E olhando para os números da carreira, o Dembélé acaba de ultrapassar a marca de 100 gols marcados na carreira, aos 28 anos de idade. Então, assim, 1/3 dos gols que ele marcou como jogador profissional em toda a carreira foi nessa temporada. Assim, uma temporada realmente muito fora da curva. Não é à toa que se fala de bola de ouro para Dembélé caso o Paris Saint-Germain vença a Liga dos Campeões. É uma conversa que ainda está muito restringida a Paris, mas que pode ultrapassar as fronteiras a depender do que acontecer nesse sábado, né? Sim, você tem que ver também até se o Paris Saint-Germain ganha, como ele vai ganhar, né? Se o Paris Saint-Germain ganha 1-0 com o gol do Marquinhos, pode ser que não tenha uma influência o que o Dembélé fez ou não fez nessa final, apesar de somar um título, mas sim é um jogador que está vivendo. Se existe o One Caesar Dream, como é que é isso? One Caesar Dream, né? Wonder. One Caesar Wonder, que é a temporada maravilhosa, uma temporada maravilhosa. Essa é a uma temporada maravilhosa do Dembélé, que eu, particularmente, sempre achei muito bom.
Isso é verdade, eu lembro. As primeiras temporadas do Barcelona era um cara de tropeçar na bola, eu acho que de se lesionar de nervosismo, mas depois que ele teve um pouco de estabilidade física, a capacidade dele de correr muito, de arrancar muito rápido e de fazer qualquer coisa com os dois pés é alguma coisa que eu nunca vi. Ele pode ter jogadores melhores, mas assim, alguém igual o Dembélé é um jogador muito único no futebol. A Inter não tem um Dembélé em termos de números, mas tem o Lautaro Martínez mais uma vez fazendo uma grande temporada e sendo líder técnico, além de líder de fato, com a braçadeira de capitão no braço, 22 gols. Marcos Thuram, muito próximo, com 18, foi fundamental nas últimas eliminatórias dessa Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, contra o Barcelona. Çalhanoğlu e Dumfries, falando em jogador fundamental, com 11 gols marcados cada. É uma Inter que também tem os seus próprios valores individuais. A gente fala muito da Inter do coletivo, o PSG também, mas um pouco menos, porque o PSG tem destaques um pouco mais óbvios. A Inter tem um coletivo que, cara, traz... Quem imaginaria que a gente estaria em 2025 falando de Mkhitaryan sendo o jogador que mais correu quilômetros numa semifinal contra o Barcelona da Liga dos Campeões? Que o Çalhanoğlu seria titularíssimo, que o Lautaro ainda estaria nesse alto nível. Então, assim, o Inzaghi consegue dar uma longevidade para certas carreiras que eu imaginaria que teriam estagnado muito mais cedo do que, de fato, estagnaram, e não estagnaram. E a gente, claro que existe muito mérito no que faz o Luiz Henrique nesse time do Paris Saint-Germain, que reconstruiu um time, que abriu mão das estrelas, mas eu acho que tem ainda mais mérito a Inter chegar em 2 finais nos últimos 3 anos, é a segunda do Paris Saint-Germain desde 2020, em 5 temporadas, por uma coisa que o futebol a gente nunca pode ignorar, que é a capacidade econômica. E agora a gente entra nesse tema, que eu acho que vale a pena comparar dos dois times, e um abismo que existe entre PSG e Inter de Milão. Por exemplo, o Paris Saint-Germain nos últimos 5 anos, entre chegadas e partidas, entre o que ele gastou com contratações e o que ele ganhou em vendas, ele estaria no negativo 571 milhões de euros. Ele gastou 571 milhões de euros mais do que ele ganhou. O Paris Saint-Germain tem essa capacidade de gastar, bem diferente da Inter, né? O futebol italiano e o futebol francês hoje não são futebols, ligas ricas, mas o Paris Saint-Germain como numa mesa à parte, porque consegue patrocínios à parte, Fred, e se a gente for ver a realidade da Inter, ela é bem diferente. 81 milhões de euros no positivo a Inter tem nesse mesmo período que você destacou aqui, Marcelo. Cara, a janela foi em 24-25 quando investiu 54 milhões para essa temporada, uma troca de geração aí, uma troca de atacantes e tudo mais, e de alguns jogadores para esse elenco do Simone Inzaghi. Quando você compara temporada por temporada, é uma disparidade muito, até maior do que esses 81 positivos que a gente vê em 5 anos. Por exemplo, Fred, o Paris Saint-Germain teve a 3ª maior receita do mundo na última temporada, ganhou 805 milhões de euros. E a Inter só a 13ª com 391 milhões de euros que ela ganhou. É mais do que o dobro que o Paris Saint-Germain ganhou em relação à Inter. São 414 milhões de euros de diferença entre o que o Paris Saint-Germain ganhou e que a Inter ganhou. E isso não faz diferença só para um ano, porque se a gente vai para 2023, o Paris Saint-Germain teve uma diferença em relação à Inter de 424 milhões de euros. E se a gente vai para 2022, a diferença é de 346 milhões de euros. Só nos últimos 3 anos, o gap entre o que ganhou o PSG e o que ganhou a Inter é de 1 bilhão 184 milhões de euros. Muito motivado, Fred, pela diferença comercial. O que o Paris Saint-Germain ganha comercialmente, porque ele consegue bons patrocínios. E a gente sabe por que o Paris Saint-Germain consegue bons patrocínios ligados ao Qatar, faz essa diferença ser muito grande. 400 milhões que o PSG consegue com patrocínios no setor comercial, frente a 73, 2 dígitos, da Inter de Milão. Quando você compara direitos de TV, é um pouco maior para o Paris, até porque ganhou mais títulos e tudo mais, 249 milhões e a Inter 216. O Match Day também tem uma diferença grande, né? De quase o dobro, 90 milhões para a Inter e 153 para o PSG, mas nada como a diferença dos acordos comerciais. E sim, isso se reflete 325 milhões, né? Pois 325 milhões de euros a diferença de acordos comerciais é o que gera esse abismo. Quando você falou de 23, cara, em 23, o PSG
gastou mais do que recebeu na janela, 244 milhões, 23, 24. A Inter saiu no positivo de 55 milhões. Quando o diretor recebe o que ele pode fazer enquanto PSG e enquanto Inter de Milão, são dois universos completamente diferentes. Isso é muito importante de a gente jogar luz nisso, né? Antes dessa final. É um clube muito maior do que o outro, mas é um músculo financeiro muito maior para o clube menor do que para o clube com mais história na Liga dos Campeões. A Inter teve que se reforçar muito e manter uma base de um time com pouco dinheiro, contratando o Marcos Thuram de graça, trazendo o Lautaro lá do Racing da Argentina, formando o Bastoni, formando o Barella, com contratações de um valor muito baixo. Por exemplo, vendeu o Hakimi para o Paris Saint-Germain por um valor muito alto e trouxe o Dumfries por 14 milhões. Então a Inter precisa ir muito melhor no mercado do que o Paris Saint-Germain, que foi melhor nos últimos tempos, né? Com Pátio, com Kvaratskhelia, com Désiré Doué, que acho que custou 40 ou 50 milhões. Com Barcola, que custou 50 milhões, com João Neves. Foi melhor no mercado Paris Saint-Germain do que quando contratava as estrelas. Mas a Inter, para conseguir competir e chegar nessa segunda final em 3 anos, precisou, além de tudo, de um trabalho de time muito bem feito pelo Simone Inzaghi, né? E olhando para a partida em si, como que pode ser um encaixe tático entre esses dois times, a gente já sabe muito bem que são duas identidades muito fixadas, né? São duas impressões digitais muito bem pressionadas no papel tático de cada um dos dois treinadores. A Inter de Milão com 3-5-2, zagueiros laterais na saída de bola, com 3 meio-campistas para mais jogadas rápidas com os atacantes, e 2 jogadores de frente com pivô para receber a bola no espaço, né? Ora o Lautaro, ora o Thuram, eles se revezam nessa função e tem muito gol de combinação entre os dois nessa Liga dos Campeões. Inclusive, um dos meus favoritos de toda a edição, que foi aquele contra o Bayern de Munique, com um passe de calcanhar do Thuram para trás, para o Lautaro finalizar de trivela no gol do Bayern de Munique. Nesse gol, a jogada começa com um pivô do Lautaro no meio campo, porque ele recebe uma bola de costas e tal, e gira e faz o passe para o lado, a jogada se desenvolve e depois ela termina com um pivô do Marcos Thuram para o Lautaro chegar de segunda linha finalizando. A Inter é um time que sabe atacar, se precisar ela coloca Lautaro, Thuram, chegada dos meio-campistas, chegada de Di Marco e de Dumfries dentro da área para finalizar, mas ela também sabe se defender com 5 jogadores atrás, com 3 meio-campistas para não deixar estourar nesses 5, com atacantes que se doam muito na defesa, mas tomou 6 gols do Barça e contra o Bayern também ela tomou 3 gols. Então essa muito boa defesa da Inter, contra ataques de times que jogam mais ou menos parecido com o Paris Saint-Germain, futebol ofensivo, passes rápidos, 3 atacantes, a Inter teve muitos problemas defensivos, apesar de ser um time que defensivamente vai muito bem. O Paris Saint-Germain joga a partir de um 4-3-3, mas quando ataca faz aquela estrutura que ficou famosa recentemente com o Guardiola, de 3 defensores, 2 meio-campistas e 5 na frente. Os atacantes mudam muito de posição, às vezes o ponta esquerda está de centroavante, o atacante central está pela direita, o outro está armando o jogo. O Hakimi joga muito mais por dentro, fez gol contra o Arsenal, né? Uma posição ele pisa muito na área, né? Fez um gol contra o Arsenal numa posição de meia-lua centralizado mesmo, não era um ponta chegando pela direita, um jogador centralizado, que também faz isso na armação do jogo. E os meio-campistas também que ocupam as posições de ataque, muitas vezes para fixar os marcadores. O gol do Paris Saint-Germain em Londres contra o Arsenal, o Fabian Ruiz avança no meio dos 2 zagueiros do Arsenal para fazer com que a defesa do Arsenal tenha que se fechar toda para não chegar a bola nele, e isso abre espaço para o Kvaratskhelia pela esquerda receber. Por quê? Porque o 9, que era o Dembélé, era quem estava fazendo a função de armador. Então foi um armador fazer a função do 9, que não era nem para receber a bola. Você dificilmente vai entregar uma bola para o Fabian Ruiz finalizar na marca do pênalti. Mas se ele estiver ali, os zagueiros têm que tomar cuidado. Então eles fecham nele, o que abre espaço para os outros. É um time muito móvel, o Paris Saint-Germain. Eu tenho muita curiosidade de ver, Fred, quem é que vai se dar melhor nessa final. Pois é, o encaixe, ele, quando você olha para tudo isso que a gente falou aqui e para tudo que os times fizeram, é um encaixe que eu consigo enxergá-lo sendo bom para cada um dos dois, a depender do dia que isso aconteça, a depender de como os jogadores estejam, porque a Inter pode conseguir fazer o que fez um pouco com o Barcelona, de contra-atacar de maneira mortal e conseguir marcar mais gols do que receber,
e de alguma maneira conseguindo atrair um pouco o Barcelona para aproveitar uma linha alta que o PSG de vez em quando também deixa. Mas o PSG ele pode explorar uma fragilidade recente defensiva dessa Inter de Milão e que também tem bobeado e tem custado pontos na Liga Italiana, tanto é que chegou nessa última rodada em condições muito complicadas para ser campeão. Eu consigo ver esse PSG um pouco mais pronto. Eu acho que o PSG não chega nessa final dando sinais de fragilidade tanto quanto a Inter de Milão. Não sei se você consegue enxergar a mesma coisa. Eu também acho, o que você disse no início, eu também acho, e é uma coisa que eu sempre penso, que é na prancheta os dois técnicos sempre vencem. O Luiz Henrique sabe como ganhar, o Inzaghi sabe como ganhar. Aí dentro de campo tem 11 caras de cada lado que, se driblar ou se não driblar, se passar bem a bola ou se não passar bem a bola, que isso vai fazer diferença e são ações humanas dentro de campo que vão determinar. Mas taticamente, eu acho que os dois técnicos sabem como anular as principais forças do rival e fortalecer o seu próprio time. As finais tendem a ser jogos mais duros, pegados e fechados. Eu acho que a Inter está mais confortável nesse tipo de jogo. Os jogos mais alegres, abertos, lá e cá, espaço para jogar, nesse jogo, Paris Saint-Germain acho que se daria melhor do que a Inter. Num jogo que pode se truncar mais bola aérea, a diferença de experiência entre os dois times é muito grande, é uma média de idade de 22 anos do PSG contra uma média de idade de 29 anos contra a Inter. Quase todos os jogadores da Inter estavam na final de 2023. Do Paris Saint-Germain, são poucos os que já jogaram final. Marquinhos já jogou final. Não sei se mais alguém desse time do Paris Saint-Germain, além do Marquinhos, não, já esteve. Donnarumma? Não. Donnarumma não. Ele não era o goleiro de 2020 do Paris Saint-Germain. Ele chega na temporada seguinte. Não sei se ele era ou se não era, hein? Agora eu tô até na dúvida. Não, ele chega depois da Euro. Então chega depois da Euro, né? 20 ele ainda estava no Milan. Era Keylor Navas, o goleiro do PSG. Então, essa experiência e essa falta de experiência do outro lado, acho que pode pesar também. Agora, do outro lado também pode ser um time extremamente leve, o Paris Saint-Germain. O Luiz Henrique é mestre na arte de dominar a mente dos seus jogadores, e ele pode colocar isso na cabeça dos seus atletas também. Algo me chama a atenção que o Barcelona fez esse tanto de gol na Inter por Lamine Yamal. A bagunçada que ele deu na defesa da Inter, eu acho que quebrou mentalmente alguma coisa da Inter, embora ele tenha, por exemplo, no 3-3 não participado de gol nenhum. Os gols saem de cruzamento do Gerard Martin e um gol do Rafinha no passe do Pedri. Mas o Paris Saint-Germain não tem alguém hoje como o Lamine, embora tenha bons jogadores. Ninguém tem. Ninguém tem hoje um Lamine Yamal. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho a Inter um pouco favorita, tá? Para dar um palpite aqui, 55-45 para a Inter. Pela experiência, bolas paradas, time alto e time mais confortável para jogo truncado. E eu acho que o jogo vai ser mais truncado do que aberto. Eu acho a Inter ligeiramente favorita, Fred. Eu vou de 55-45 para o PSG. Quero ver o nosso amigo internauta o que acha, deixa aqui nos comentários, enquanto eu pergunto para o Marcelindo se está tudo dentro de contexto. 55% sim. Então vamos para o 45% do Out of Context. Fred Caldeira, na abertura do programa você fez o que a gente devia fazer em todos os programas, que é pular logo para o Out of Context e largar o resto do programa para lá. Então eu quero retomar esse papo que a gente teve logo na abertura, que é, em Munique, sempre alguém perde a virgindade. Você está indo para Munique, Fred. Tem algo a perder? Tenho. Mas eu não sei se eu quero. Toma cuidado. Porque é o seguinte, as finais disputadas em Munique, e não só na Allianz Arena, porque antes eram disputadas no Estádio Olímpico de Munique, sempre tiveram um campeão inédito. A primeira vez de alguém. Em 1979, o Nottingham Forest venceu ali o seu primeiro título. Em 93 foi a vez do Olympique de Marselha. Em 97 do Borussia Dortmund. E em 2012 o Chelsea deu na cara e na casa do Bayern de Munique para conquistar o seu primeiro título. Ou seja, parabéns, Paris Saint-Germain! O problema, Frederico, é que existe a maldição do PSV. Quem joga contra o PSV não ganha Champions. Nunca. Assim, não ganha naquele ano. Sim. Mas nunca aconteceu de ganhar Até o PSV. hoje, quem jogou contra o PSV não ganhou a Champions. Em 76, o Saint-Étienne
jogou contra o PSV, não ganhou. Em 87, Bayern de Munique. 88, Benfica. 93, Milan. Assim, só dos que chegaram à final, né? Não se enfrentou e caiu na fase de grupos. Foi finalista e jogou contra o PSV. Em 2000, Valência. 2004, Mônaco. 2005, Milan. 2007, Liverpool. 2016, Atlético de Madrid. 2019, Tottenham. 2024, Borussia Dortmund. Este ano, você sabe quem jogou contra o PSV? O PSG. O PSG. Ou seja, a Inter não pode ganhar em Munique porque ela já é campeã. O PSG não pode ganhar porque ele jogou contra o PSV. O Real Madrid vai ganhar de novo, Fred. Vai cair no colo do Real Madrid outra vez, o Ancelotti vai ficar e a seleção vai ficar sem técnico. Exatamente, vão ter que ligar pro Dorival. Volta, Dorival. Traz o seu filho. Gaúcho. Exatamente. Dorival Júnior. Olha o que vai acontecer, vai cair no colo do Real Madrid. E aí, bola de ouro para o Mbappé, pronto, né? A gente já tem a temporada terminando como muita gente previu no começo. Exatamente, assim, de um jeito ou de outro, a água sempre corre para o mar. A água sempre corre para o mar. Pois é. Bom, pelo menos vai ter uma história inédita, né? A gente vai cobrir lá em Munique, vai transmitir uma final que não vai ter campeão. Que não vai ter campeão. Exatamente. E vão ter que ligar para o time do Real Madrid viajar para Munique em cima da hora. Eu busquei aqui uma história da Inter de Milão antes da temporada da Tríplice Coroa com José Mourinho, que é um louco, e o louco do Arnautovic. Então, dois loucos juntos dá uma grande festa. Tem uma história que o Arnautovic conta que é o seguinte. Abre aspas para o querido austríaco. Um dia, na pré-temporada, eu dormi demais e me atrasei para o café da manhã. Foi meu primeiro atraso naquele dia. Poucas horas depois, teve uma reunião marcada do time. O hotel era grande pra caramba, meu quarto estava no andar 75, o elevador não chegou e eu me atrasei para o encontro do time. Na hora do time sair do hotel para ir para o jogo da pré-temporada, eu também me atrasei. Então, um hat-trick de atrasos para o Arnautovic no mesmo dia e o Mourinho o tirou da partida. Ele ficou treinando à parte no hotel enquanto o time foi lá jogar pré-temporada. Meses depois, em Milão, o Arnautovic, ele achou que o treino era de tarde. Não, ele achou que o treino era de manhã e na verdade era tarde. Então ele chegou 5 horas mais cedo. O Mourinho, claro, cobra criada. Ele entendeu no olho do Arnautovic que ele não queria estar ali e começou a aplaudir o Arnautovic, falando que ele era uma nova pessoa, que ele tinha mudado e que o Mourinho amava o Arnautovic, tirou o próprio relógio do pulso e deu de presente para o Arnautovic. Ou seja, mesmo se você for cronicamente desorganizado, você pode acabar ganhando relógio. Exatamente. E o Mourinho não usa relógio barato. Exatamente. A piada que o Mourinho fez deve ter custado o quê? 50 mil euros? Pelo menos. Pelo menos. E o Arnautovic, que não sei o que ele fazia com o relógio parado, né? Às vezes isso acontece também. Vai lá fazer aquilo, vai dar, né? Vai meia hora lá, relógio parado e tal. Sim. Não sei se o Arnautovic já fez isso, mas ele agora está com um relógio muito caro no pulso. Não que ele também precisasse de uma doação de um relógio, né? Agora, o que eu já me atrasei de graça por aí, sabendo que eu podia me atrasar e ganhar prêmios, é tipo uma telecena, sabe? Você ganha com mais ou menos pontos. Se não se atrasa nada, você tem um prêmio. Agora, se você se atrasa demais, também tem um prêmio. Eu acho que a moral da história, no fim das contas, é prejudique-se, perca, vai desnutrindo as pessoas ao seu redor de qualquer esperança sobre a sua organização, e quando você oferecer um mínimo de imagem, de miragem de organização, você vai ser premiado. As pessoas vão te abraçar mais, vão te dar parabéns pelo mínimo. Você é pontual? Eu aprendi a ser mais pontual. Diz que carioca não é pontual, né? Não, no Rio de Janeiro é uma outra parada, tem um fuso horário muito específico. Eu escutei uma história outro dia que é como que carioca marca um compromisso. Aí é tipo, 10 horas da manhã, vou estar no posto 9. Quem quiser vai, quem não quiser é vacilão. É assim que marca. E se você chegar... Aí ele não chega às 10 horas da manhã, ele chega ao meio-dia, no posto 13, e não fala nada. Exatamente.
Se você marca churrasco com teus amigos no Rio de Janeiro, você fala meio-dia porque você sabe que a galera vai chegar 4. Uhum. Então, assim, tu quer que o churrasco comece 4, você não vai falar pra chegar 4. Você vai falar pra chegar meio-dia. Então, você tem que sempre calcular ali o fuso da intenção do carioca. O tô chegando também é bom pra caramba, né? Você liga, tá onde? Tô chegando. E o cara tá no sofá jogando videogame, sabe? Só falta tomar banho, se arrumar, descobrir quando é que vai. Exato. E depois ir da Barra pra Zona Sul, né? Exatamente, pegar a condição de 1 hora de distância. Ou seja, o Arnautovic, ele não tá errado no tempo. Não. Ele tá errado no espaço. Ele tinha que estar no Rio de Janeiro. Exatamente. E aqui fica a pergunta. Arnautovic no Vasco? Tá aí o Mourinho, uma grande opção, caso o Ancelotti realmente seja campeão da Champions, nessa final que vai ser anulada. O Mourinho pode ir para a seleção brasileira e seria maravilhoso, vai distribuir relógio para muita gente, né? Exatamente. Tem jogador do departamento médico que vai receber relógio, né? O difícil é só encontrar, porque talvez tenha que procurar em outro lugar. É verdade, tem isso também. Você tem alguma coisa para indicar pra gente? Eu tenho uma coisa para indicar com a gente, que é a tal da final da Liga dos Campeões. Sério? Você disse... E eu falei no início que não era indicação. Você falou que não era indicação porque não é série e não é filme. Isso que dá Mas no é muito mais do que isso. A gente é surpreendido com o nosso próprio programa. Exatamente, mas a beleza é essa do nosso programa. Exatamente. Eu sou o Arnautovic brasileiro. Você é o Arnautovic brasileiro. Depois você pede um relógio pro Pseudo, que certamente não anda com um relógio barato. Exatamente. Então é o seguinte, gente. Final da Liga dos Campeões é assim na Max. Ao contrário do que disse Marcelo Beckler mais cedo, teremos sim Inter e PSG. Inclusive nos cinemas. Então teremos transmissões. Eu já vi final da Copa do Rei, que o Esporte Interativo transmitiu lá atrás, quando trabalhava no Brasil, no cinema lá no Botafogo Escada Shopping, no Rio de Janeiro. Ver jogo em cinema é legal, cara. Eu achei que não poderia ser, que poderia não ser. E na verdade é. Então eu recomendo pra você, se quiser juntar uma turma, parecer um pouco uma arquibancada jogando pipoca pro alto em vez de cerveja, ou os dois, você, por favor, leia o QR Code que tá aqui na tela para procurar a final da Champions no cinema mais próximo de você, porque teremos em todos os estados do Brasil. Então a Champions está na Max e está no cinema. Eu acho uma opção boa. Se você quer bagunça, beber com os amigos, claro que não. Mas se você é do tipo que gosta de ver jogo e quer ver um pouco mais animado do que sozinho no sofá de casa, é uma boa. Porque E com telãozaço, né? Por isso, imagenzaça, som, e tem algum ambiente ali da galera, porque vai ter gente assistindo e torcendo. Claro que se você quer só a bagunça, é bar. Mas é impossível você ver um jogo de fato no bar. Você vai pro bar pra o jogo tá ali. E você tá no ambiente. Você tá pelo ambiente, não tá pelo jogo. Se você quer jogo em algum ambiente, é o cinema. Se você quer só o jogo, se você quer ser um analista do jogo e depois você vai gravar um vídeo pro seu YouTube falando para as pessoas comprarem determinadas roupas com 15% de desconto com seu cupom, aí você assiste sozinho no sofá de casa. Exatamente. Agora, imagina você, aquele casal distraído que achou que ia pegar uma sala vazia e quando chega tá lá o André Henry. The Last of 300 pessoas malucas. Pode acontecer. Cinema não é lugar pra namorar. Não Vocês não me vão fazer obscenidades no cinema. Cinema não é bagunça, cinema é família. Paz nos cinemas. Resumo. Fred Caldeira, como que você definiria a dramaturgia francesa e italiana? Eu diria que a dramaturgia francesa, ela tem uma escola que me parece muito mais conectada com a escola de outras escolas do que da escola italiana, entendeu? Sim, Jean-Luc Godard, por exemplo, é um expoente que mostra muito bem o que é essa final de Champions. Inclusive porque é o único que eu conheço. Eu também acho que, sem nenhuma dúvida, tem muita coisa do cinema italiano que é muito boa também. Eu não vou conseguir nomear. A Vida é Bela. A Vida é Bela é um filmaço mesmo. A Vida é Bela é muito Eu gostava. Eu chorei algumas vezes nesse filme.
É aquele que o menino tava morto desde o início? Ah, não, aquele ali é... Não, aquele é o... é um pouco diferente. É porque é da mesma época. A Vida é Bela é muito bom. A Vida é Bela é muito bom. E é um filme que, na verdade, a vida é uma porcaria, né? Acontecem atrocidades no filme. 2 pessoas se salvam e a vida é bela. É um filme situado numa situação um pouco complicada, mas que traz um expoente do cinema italiano. Não sei se é da Max, né? Se não for da Max também, tá tudo bem. Não precisa assistir também uma altura dessa do campeonato. Já tem 25 anos que o filme aconteceu. Não precisa mais assistir. Quem viu, viu. Exatamente. Cara, vai ser uma final que reúne 2 clubes que não estão acostumados àquilo ali, né? Uhum. A geração da Inter não vê isso há 15 anos, um possível título, né? E a do PSG nunca conquistou. Então, eu já falei isso outras vezes, eu já cobri final da Champions com o torcedor do Real Madrid comemorando o título sentado aplaudindo. Uhum. Porque se acostuma, o sucesso acostuma as pessoas. Esses 2 clubes, eles querem muito aquilo que está ali, as 2 torcidas principalmente. E vai ter toda essa questão do pacto da Inter de Milão depois da final perdida de 2021, esse atrativo desse novo PSG muito mais carismático e com um grande balé de futebol. Eu tô na dúvida se talvez a gente não tenha uma final que dê entretenimento, que seja muito mais França e Argentina na Copa do Mundo do que City e Inter de Milão em 2021. Depende muito do PSG conseguir agredir talvez a Inter de Milão cedo, para abrir um pouco mais essa Inter. Eu acho que o Paris Saint-Germain topa uma final entretida. A Inter de Milão, ela não precisa, ela não quer, eu acho. Eu acho que quanto menos coisas acontecer, o jogo tá indo mais pro lado da Inter do que do Paris Saint-Germain, sabe? Eu acho que são 2 formas muito diferentes de viver o futebol. O Paris Saint-Germain finalmente tem uma forma de viver o futebol, encontrou num grupo muito jovem, com uma fé cega no seu treinador, que são jogadores com muita fome de vencer, porque quase não ganharam nada na carreira deles até aqui. Alguns jogadores ganharam alguma coisa, mas boa parte deles nunca ganhou nada, e em nível europeu mais ainda. Contra a Inter, que é esse time que tem metade do orçamento dos grandes clubes europeus, que é muito tradicional, mas que o futebol italiano está embaixo, que ela está tentando resistir a isso e encarar o futebol de um jeito que seja possível para ela chegar, e é um jeito muitas vezes bem italiano, onde ali se encontra conforto em se defender bem, ser muito compacto, se ajudar muito e ataca com muita organização. Então o que eu mais gosto é que é o seguinte, tem várias formas de ver o futebol, de viver o futebol, nenhuma está certa, nenhuma está errada, são simplesmente diferentes, e os 2 times podem jogar bem e bonito. A Inter de Milão pode se defender bem e pode jogar bonito com a bola, e o Paris Saint-Germain pode se defender bem e contra-atacar muito bonito também. Então acho que pode ser um jogo bom e pode ser um jogo bonito, e de 2 times que vivem, encaram esse esporte de uma forma tão distinta. Coisa linda, Marcelino. Boa final então da Liga dos Campeões para todos nós. Transmissão da TNT, transmissão da Max, Inter de Milão e PSG neste sábado nas telinhas ou nas telonas, porque já falamos aqui dos cinemas em todos os estados do Brasil. Tamo junto, hein? Um beijo pra você. Acompanhem com a gente, grande equipe em Munique para acompanhar esse jogo. Terça-feira que vem tem mais Fred e Beckler Explicam, às 11 horas da manhã por aqui. Valeu, gente. Beijo.